Olá para todos, estamos de volta aí no nosso canal, nesse canal que fica mais abandonado do que tem vídeos, mas a gente vai tentando fazer de acordo com o possível, né? Como eu gosto bastante de indicar livros, então às vezes eu espero ler algum livro que seja decente, que seja uma boa indicação para trazer, porque senão também, se for para fazer qualquer espécie de vídeo, a gente banaliza demais a coisa. E hoje eu quero indicar um livro bem legal, um dos livros mais importantes, principalmente para aqueles que estão vindo ou querem estudar um pouco do que seja a doutrina católica e o desenvolvimento dela. Aqueles que estão vindo do protestantismo, ou mesmo católicos, ou curiosos mesmo, né? Que é o livro do cardeal John Henry Newman, hoje São John Henry Newman, O Desenvolvimento da Doutrina Cristã. Esse livro aqui é um pouquinho grosso, né? É um estudo feito pelo cardeal, né? Que outrora foi um sacerdote anglicano, era protestante e acabou se convertendo à igreja dentro de estudos que foram feitos por ele e por outros, da patrística, de estudos patrísticos, do desenvolvimento da doutrina cristã, a partir do estudo dos pais da igreja, né, dos primeiros autores, dos primeiros escritores da igreja. E é interessante que tem uma frase nesse livro que talvez seja das frases mais marcantes do John Henry Newman, do cardeal Newman, que é a seguinte frase, né? Se aprofundar na história é deixar de ser protestante. Mas se você pegar os relatos hoje dos protestantes que estão vindo para a Igreja Católica, muitos deles, os mais famosos principalmente, Scott Hahn, o próprio cardeal Newman, muitos deles vieram para a igreja por perceberem, por estudarem até de forma sistemática, aprofundada, patrística, os escritos patrísticos, e perceberem que a doutrina que hoje é ensinada pela Igreja Católica estava, ou ainda não plenamente, provavelmente, mas estava potencialmente na Igreja primitiva, que é a igreja que os protestantes defendem que eles estão resgatando. Mas, na verdade, se você estudar a fundo, você vai perceber que as crenças, os dogmas, o entendimento da igreja, hoje, nada mais é do que um desenvolvimento daquilo que já foi nos deixado desde os apóstolos, né? Desde o próprio Jesus Cristo. Então, eu recomendo esse livro, é muito interessante. Ele aborda aqui, por exemplo, o desenvolvimento das ideias, né? Argumentos antecedentes em favor dos desenvolvimentos da doutrina cristã, né? Inclusive, tem uma parte aqui que ele fala sobre uma infalível autoridade a ser esperada no desenvolvimento. E essa autoridade é a própria igreja. Depois ele passa para alguns exemplos de desenvolvimentos, né? Por exemplo, se você pegar o próprio cânone do Novo Testamento, onde ele aborda aqui, é um desenvolvimento. O cânone foi recebido e isso demorou séculos para se acontecer. Foi definido por o cânon válido do Novo Testamento foi definido em concílio no século IV. Quer dizer, que é uma coisa que depõe muito contra o protestantismo, que toma a Bíblia para si e alega que a Bíblia é a regra de fé e prática, mas esquece que ela foi recebida e definida, né? Quem definiu os livros e quem mostrou os livros que eram inspirados ou não foi a própria igreja em concílio, né? Essa inversão, igreja, escritura, né? A escritura brotando da igreja, o protestantismo faz uma espécie de inversão. Ele abole a igreja, digamos assim, joga a igreja para um nível puramente ideal e fica só com as escrituras, né? E outros desenvolvimentos mais, desenvolvimentos relacionados a Nossa Senhora, a supremacia do Papa, como chefe da igreja visível na Terra. Na segunda parte do livro, a parte até que eu gostei mais, ele pega algumas notas, né? Por exemplo, aqui ele elenca 7 notas
relacionadas a um verdadeiro desenvolvimento ou a um desenvolvimento genuíno, contrário às corrupções. Porque o protestantismo em geral, e aqui ele estava combatendo essa ideia protestante, alega que a Igreja Católica corrompeu o cristianismo. E aqui ele coloca e mostra com exemplos da patrística que não há uma corrupção por parte da Igreja Católica daquilo que os primeiros pais criam, daquilo que os primeiros cristãos criam. Na verdade, há um desenvolvimento que é contínuo. Né? A Igreja na Terra, ela também vive um processo, ela caminha. Né? E muitas vezes as coisas não são mostradas de uma vez, ou não são entendidas de uma vez de forma mais plena. Esse processo demora um pouco. Né? Isso aí, não só em relação ao Papa, a Nossa Senhora, mas, por exemplo, como eu disse, em relação às próprias escrituras, né, quais eram os livros ou as cartas inspiradas do Novo Testamento, a doutrina da Trindade também, e outras mais. Né? Então ele coloca 7 notas aqui, que seriam preservação de tipo, continuidade dos princípios, poder de assimilação, sequência lógica, antecipação de seu futuro, atitude conservadora para com o passado e vigor permanente. Ele dá muitos exemplos de textos dos pais da igreja e até de alguns textos de hereges, o que era muito comum, e ele até coloca em determinada parte do livro, era muito comum os hereges, todos eles atacavam a igreja de uma forma muito semelhante como os hereges fazem hoje, como os protestantes e outros fazem hoje. Né? E nenhum deles queria ser chamado de católico também. Isso eu achei muito interessante. Eles rejeitavam esse termo. Né? Em relação ao desenvolvimento, só uma coisa muito interessante que tem aqui também, que é a questão de desenvolvimentos lógicos. Por exemplo, ele coloca aqui como exemplo de um desenvolvimento lógico, desde a doutrina do perdão dos pecados, passando pela penitência, pela satisfação, pelo purgatório, pelas obras meritórias, até chegar à regra monástica. Se você entende que tudo isso é um desenvolvimento lógico. Né? Não há corrupções, não há intromissões aí. Não há enxertos artificiais na doutrina. Uma coisa vai decorrendo da outra. Assim como você, decorrendo da encarnação do Cristo, chega, né, na missão de Maria Santíssima, na missão da Virgem também, né, no culto aos santos, né, no culto às relíquias. Tudo isso decorre do Cristo e da sua encarnação. Né? Que é uma outra dificuldade que os protestantes têm em entender as consequências da encarnação. Não é que eles não aceitem a encarnação, é óbvio que um protestante aceita, prega, defende e ama a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. O problema é entender as decorrências lógicas de se encarnar, de Deus se encarnar, de assumir a matéria, né? E de redimi-la de dentro, a partir de dentro. Né? Então eu deixo aqui, para não estender muito mais o vídeo. Realmente é um livro muito denso, é um livro que exige assim, uma leitura mais detalhada, muitas vezes, com mais calma, mas que vale muito a pena para aqueles que querem entender um pouco mais os processos de desenvolvimento pelo qual passa a doutrina cristã. Né? Hoje convencionou se chamar católica por causa do denominacionalismo, mas a doutrina está aqui exposta, o desenvolvimento da doutrina foi brilhantemente exposto pelo cardeal Newman, que hoje, né, a igreja o coloca como santo, São John Henry Newman, que tem aí convertido, eu creio, e rezado, intercedido pela conversão de muitos protestantes. Né? Hoje nós temos visto um grande movimento, pelo menos aqui no Brasil, mas tem em outros lugares do mundo, um grande movimento de retorno à Igreja de Cristo por parte de muitos protestantes. Né? Eu sou um caso e não sou dos mais brilhantes, tem outros muito mais brilhantes, aqui no Brasil mesmo, né, que estão retornando à casa do Pai,
à Santa Madre Igreja, né? Eu espero que você tenha gostado, e não prometo nunca estar de volta assim, plenamente no canal. Meu canal ele é bem vagaroso, eu sou bem vagaroso para fazer os vídeos, mas dentro do possível há algumas outras indicações ali que eu quero passar. De repente eu até pegue uns trechos de alguns livros aí que eu já indiquei, que são muito interessantes para se entender algumas coisas importantes em relação à igreja, em relação ao mundo atual. Tá ok? Muito obrigado. Se você gostou, dê seu joinha. Se você não gostou, dê seu negativo. O importante também, se você quiser comentar algum detalhe, se você já leu o livro, fale com a gente. E muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho, né? A gente faz bem simplesinho, mas é de coração, né? A gente é pobre, mas é limpinho, tá bom? Um grande abraço, até mais.